Que nós vamos falar sobre DVD. Para quem não sabe, a sigla DVD, a princípio foi criada como sendo o disco versátil digital, uma tradução aí do inglês, disco versátil digital. Mas depois, com o passar do tempo, algumas empresas passaram a usar o termo DVD para disco de vídeo digital. E as duas estão certas, então tanto faz traduzir DVD como disco versátil digital ou também como disco de vídeo digital. Eu prefiro o nome original, disco versátil digital, porque DVD não permite só vídeo, permite áudio, permite dados. Então, disco versátil digital é o nome original e é mais adequado, certo? Outro ponto importante sobre o DVD que a gente precisa saber, ele é um dispositivo de armazenamento óptico, assim como o CD, o DVD também é um dispositivo de armazenamento óptico, porque ele também utiliza a tecnologia laser para gravação e também para leitura dos dados. Então, nesse ponto, CD e DVD são considerados discos ópticos, certo? Outra informação muito importante é que, assim como o caso do CD, também o DVD é um dispositivo de armazenamento não volátil. E quando eu digo que algo é não volátil, significa que não depende da energia elétrica para manter os dados armazenados. Significa dizer, então, que mesmo desligando o meu computador, obviamente os dados armazenados no DVD continuam lá armazenados. Alguém me diria, professor, mas isso é óbvio, eu desligo o computador, é claro que o que está no DVD não vai ser apagado, perfeito, mas e se a prova perguntar a que nome eu dou essa capacidade de não perder os dados na ausência de energia elétrica? Isso se chama não volátil. Esse é o ponto teórico, que nome se dá ao fato do DVD, do CD, não perder os dados na ausência de energia elétrica. Isso significa que é um dispositivo de memória não volátil, certo? Outro ponto. Capacidade de armazenamento de DVD pode ser bem variável. Isso depende do padrão da mídia que vai armazenar os dados de DVD. Por exemplo, um DVD tradicional, aquele mais comum no mercado, é um DVD de camada simples e um lado só. Esse tem capacidade de 4,7 gigabytes, quer dizer, aproximadamente 4 bilhões e 700 milhões de bytes. Quando nós falamos de um DVD de camada simples também, mas de dois lados, aí a capacidade de armazenamento já vai para 9,4 gigabytes. 9,4 gigabytes. Se nós pegarmos agora um DVD, não mais de camada simples, sim de camada dupla, mas um lado só, quando ele tem camada dupla e um lado só, 8,5 gigabytes é a capacidade de armazenamento. E se eu pegar um DVD de camada dupla e dois lados, aí nós podemos chegar à capacidade de 17 gigabytes. Se vocês me perguntarem qual desses é o mais comum no mercado, aquele mais solicitado e indicado nas provas de concurso, é o DVD de camada simples de um lado, que é o mais comum, é o mais tradicional, de 4,7 gigabytes. Então, usualmente, e não somente, e não apenas, usualmente, DVD tem capacidade de armazenamento de 4,7 gigabytes, embora isso possa alterar de acordo com essa tabelinha que eu estou exibindo, tá bom? Outro ponto bem relevante, nós temos aqui no DVD, assim como acontece no CD, as siglas associadas, por exemplo, o DVD-ROM, que é o disco versátil digital com memória somente de leitura, já que ROM significa Read-Only Memory, a memória somente de leitura. Então, no DVD-ROM, o usuário não pode gravar nesse tipo de mídia. Permite apenas a leitura dos dados por parte do usuário, certo? Então, quando é DVD-ROM, só posso fazer a leitura dos dados que já estão lá armazenados e quem armazenou foi o fabricante. No caso do DVD-R, esse sim é o DVD de gravação, que permite uma única gravação naquela camada fotossensível, não permitindo regravações. Só permite uma gravação e não permite regravações. Naquela camada fotossensível só pode fazer uma única gravação ao DVD-R. E temos também o DVD-RW. O RW vem de rewrite, de reescrita, de regravação. Esse sim permite gravações e regravações, diversas gravações e regravações de acordo com a necessidade do usuário. Inclusive esse modelo que aparece aí na tela para vocês aqui em cima, né? Esse aqui é um DVD-RW, quer dizer, é um DVD de reescrita, de regravação, permite gravar e regravar diversas vezes. Vamos ver isso, pessoal, então, em questões de provas de concurso. Acompanha comigo a primeira questão sobre DVD, dizendo: a respeito de meios de armazenamento, o DVD-ROM e o pendrive classificam-se como memórias. Letra A, não voláteis.
letra B, voláteis, letra C, RAM, dinâmicas, letra D, magnéticas. Vamos lá. A letra A diz não volátil, o que já está perfeito, pessoal. Tanto DVD, CD, como também pendrive, assim como disco rígido, assim como SSD, são dispositivos de armazenamento não volátil. Quer dizer, não perdem os dados na ausência de energia elétrica, não perdem os dados quando o computador é desligado. A letra B dizia volátil. Volátil é a tal memória RAM. A memória RAM do computador e a memória cache são voláteis porque perdem os dados na ausência de energia elétrica. A letra C botou RAM dinâmicas. Não, pessoal, DVD e pendrive não são memórias do tipo RAM. A memória RAM é a memória principal do computador e serve para armazenar os dados que estão em processamento, inclusive a própria RAM dinâmica, que é as memórias mais utilizadas como memória RAM nos computadores atuais, como por exemplo as memórias RAM dinâmicas do tipo DDR, DDR2, DDR3, DDR4 e assim sucessivamente. E a resposta também não é magnético. Quem é magnético é o disco rígido. O disco rígido é um dispositivo de armazenamento magnético, certo? No caso do DVD, ele é um dispositivo de armazenamento óptico, não é magnético. E no caso do pendrive, é um dispositivo de armazenamento eletrônico. Então, DVD é óptico e pendrive é eletrônico. E o disco rígido, sim, é magnético. Por isso que a resposta dessa questão, de fato, é a nossa letra A de América. Vamos lá para mais uma questão sobre esse assunto? Acompanha comigo a leitura. A questão diz assim: considerando 1 GB, isto é, 1 gigabyte, que ali ele diz, ó, 1 bilhão de bytes, igual a 1 bilhão de bytes aproximadamente, né? 1 gigabyte é aproximadamente 1 bilhão de bytes. A capacidade de um DVD gravável single layer é de... Pessoal, quando ele fala DVD gravável, é o famoso DVD-R, certo? E quando ele diz single layer, quer dizer que é de camada simples. Qual é a capacidade desse DVD gravável single layer de camada simples? A capacidade usual, a mais tradicional, que a gente já discutiu aqui, é a capacidade de 4,7 gigabytes. Então, o DVD mais comum do mercado, aquele mais tradicional, que tem camada simples, é justamente o de 4,7 gigabytes. A resposta aí é a nossa letra C de Canadá, porque a gente está...